século XIX foi palco de grandes momentos históricos para o município de Macaé. Se fôssemos listar um a um desses momentos, passaríamos dias a contar história. Mas, como nosso tempo é curto, vamos listar aqui apenas alguns destes momentos tão relevantes para a história de Macaé. A segunda metade do século XIX vem recheada de conquistas e inquietações sociais, considerando que neste momento Macaé se consolidava como cidade. No dia 6 de janeiro de 1866 foi inaugurado o Teatro Santa Isabel. Esse teatro foi resultado de luta e trabalho da Sociedade Filocênica Macaense. A pedra fundamental do Teatro Santa Isabel foi lançada no dia 15 de outubro de 1864, que foi o mesmo dia do casamento da princesa Isabel com o conde d'Eu. Não por menos, o teatro foi nomeado em homenagem à princesa. É muito importante lembrar também que o Teatro Santa Isabel foi o primeiro espaço construído aqui em Macaé com a finalidade específica de apresentações artísticas. No dia 2 de dezembro de 1867, foi lançada a pedra fundamental da Casa de Caridade, lembrando que era o aniversário do então imperador Pedro II. A Casa de Caridade de Macaé tem uma história bastante curiosa, pois ela nasce do sonho de um humilde casculeiro, ou seja, de um humilde vendedor de cuscuz. Antônio Joaquim de Andrade foi um português que chegou a Macaé no começo do século XIX. Trabalhou durante sua vida inteira vendendo um cuscuz que era feito de farinha de milho, peixe e ervas aromáticas. Deixou em testamento todos os bens e o dinheiro que juntou durante a vida para que fosse construída uma casa de caridade. Esse era o seu sonho. E no dia 1º de maio de 1871, a Casa de Caridade foi inaugurada. E o sonho do cascoleiro se tornou uma realidade que perdura até os dias atuais. No dia 8 de junho de 1873, foi fundada a Sociedade Musical Nova Aurora. Apenas 9 anos após a sua criação, houve um desentendimento entre seus membros, ocasionando a fundação de uma rival. Na noite de Natal de 1882, os dissidentes da Nova Aurora fundavam a Sociedade Musical Beneficente Lira dos Conspiradores. As duas sociedades musicais centenárias estão em atividade até os dias atuais. Nas últimas décadas do século XIX, era muito expressivo o número de imigrantes lusitanos que viviam em Macaé. E eles fortaleciam muito a economia, se destacando no ramo comercial. Geralmente eles eram os donos das farmácias, dos armarinhos, dos armazéns e das lojas. E no dia 31 de outubro de 1871 foi criada aqui em Macaé a Sociedade Portuguesa de Beneficência, denotando assim o crescimento e o sucesso da colônia portuguesa aqui em Macaé. Na segunda metade do século XIX, Macaé também acompanhou de perto a evolução da tecnologia nos transportes. No ano de 1871, passou a funcionar aqui a Companhia Ferro-Carril. Lembrando que a Companhia Ferro-Carril são os famosos bondinhos puxados a burro, que circulam até umas fotos aí na internet da Macaé das antigas. Em 1872, o canal Campos Macaé ficou pronto. Isso facilitaria muito a exploração agrícola da região de Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, que era muito grande e era escoada no porto de Imbitiba. Em 1875, a ferrovia chega a Macaé, através da estrada de ferro Campos Macaé. Isso faz com que o canal Campos Macaé, que ficou pronto em 1872, se torne, em apenas 3 anos de uso, obsoleto. E se você acha que a história de Macaé só começa a partir da Petrobras, saiba que no ano de 1877,
Macaé ganha um parque industrial com regime cooperativista e vanguardista para a época. Era ele a Companhia do Engenho Central de Quissamã. Em 1877, Macaé se destaca no cenário da economia mundial e passa a ser referência. Pois é, o Barão de Monte Cedro, que era da família de nobres que vivia aqui em Quissamã, que ainda fazia parte de Macaé, convenceu a família dele inteira a fazer um grande empreendimento e ele acabou fundando a primeira indústria de toda a América Latina, que era a usina Engenho Central Quissamã. Lembrando que naquele tempo o açúcar significava uma potência na economia. Você sabia que no século XIX já existia turismo em Macaé? Pois é, o turismo já estava em alta nas últimas décadas do século XIX, a ponto da necessidade de se construir um hotel aqui. Sim, um hotel que até hoje está de pé. Você sabia? É o Hotel Imbetiba, aquele prédio rosa que fica próximo à Petrobras em uma das extremidades da praia de Imbetiba. Para construí-lo, foi necessário que o empresário de grande visão fizesse uma parceria com a Câmara de Vereadores, pois naquele momento ainda não havia prefeitura e quem administrava a cidade era o presidente do Legislativo. Foi feito um acordo entre a Câmara de Vereadores, a Marinha do Brasil e o empresário. Em 1896 é criada em Macaé a Alfândega, na praia de Imbitiba, grande prédio construído à beira-mar, para poder fazer valer os custos dos impostos sobre os produtos que saíam desta terra. A alfândega teve uma duração efêmera, durou poucos anos, pois em 1904 já foi extinta, principalmente por conta dos sucessivos casos de corrupção. Em 1910 é inaugurado o Forte Marechal Hermes. Este forte, que é o que a gente conhece hoje, bonito, branco e azul, ele veio para substituir o antigo Santo Antônio do Monte Frio, que era o forte primitivo que nós tínhamos, que era inclusive chamado de Fortaleza de Macaé. Com uma história que nos remete ao início da colonização das terras em Macaé, o Forte de Macaé, ou a Fortaleza, tem seu marco inicial em 1613. E o que nós conhecemos hoje é uma construção de 1910. Macaé, minha terra querida.